Vamos agora para o segundo princípio que está no quadro, que é o princípio da tripartição dos poderes. Princípio da tripartição dos poderes. Tripartição dos poderes, também chamado de separação dos poderes, tá? Pode vir essas duas nomenclaturas. A Constituição Federal utiliza o termo separação dos poderes. Mas por que a doutrina opta por tripartição dos poderes? Porque o termo separação dos poderes dá uma falsa ideia de que os poderes são separados. E, na verdade, eles não são separados. Por quê? Porque, na verdade, eles fazem parte de um poder, que é o poder do Estado. Tá? Então, é por isso que a doutrina mais moderna utiliza a nomenclatura tripartição dos poderes. Mas se vier na tua prova separação dos poderes é a mesma coisa. Ou tripartição ou separação dos poderes é a mesma coisa. Esse princípio aqui, ele foi desenvolvido, ele tem um teórico principal, tá? Não é o único, é o principal, que foi Montesquieu. Montesquieu, junto com outros filósofos, estavam buscando uma alternativa que possibilitasse a limitação do poder estatal. Eles queriam limitar o poder estatal por quê? Porque o Estado, na época, através dos seus soberanos, ele tinha todo o poder nas mãos. E como ele tinha todo o poder nas mãos, era natural que o Estado exacerbasse no uso desse poder. Ele ultrapassasse os limites deste poder, fazendo mais do que o que ele deveria fazer. Então, dentro dessa pegada, o que Montesquieu criou? Ele percebeu o seguinte, falou assim, uma das formas mais eficientes para limitar o poder do Estado é não deixar todo o poder com uma pessoa só. Então, vamos distribuir o poder para várias mãos. Essa foi a lógica. E aí, ele desenvolveu a teoria da tripartição dos poderes, que o nome aqui, em homenagem ao Rio Grande do Sul, que eu não sei se vocês conhecem, mas no Rio Grande do Sul tudo é tri, né? Tri legal, tri massa, tal. Não tem nada a ver, gente, Rio Grande do Sul. Tri porque são 3 poderes. Quem são esses 3 poderes? Poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. Ó o bombeirão aí, deu caos aí na cidade, gente, caiu o mundo aqui agora. Poder executivo, legislativo e judiciário. Onde que está previsto na Constituição esse dispositivo tripartição dos poderes? Artigo 2º da Constituição Federal. O artigo 2º da Constituição Federal vai dizer o seguinte: são poderes da União independentes e harmônicos entre si, executivo, legislativo e judiciário. Olha as duas características que a Constituição utilizou. São independentes e harmônicos. Quando a gente pensa em independentes e harmônicos, eu tenho, na verdade, uma relação de interdependência. Né? Então, eles são independentes e harmônicos. Primeira pergunta de prova. Quem manda mais? Executivo, legislativo ou judiciário? Quem manda mais? Ninguém, gente. Guarde isso. Apesar de todo mundo achar que o presidente é quem manda mais. Tanto que quando você quer reclamar alguma coisa no Brasil, você reclama de quem? Presidente. Ninguém reclama dos outros poderes, porque na verdade o brasileiro não tem ideia de que existe essa relação. O brasileiro vai para a rua e fala, tira Dilma, o Brasil vai melhorar. Não, não vai melhorar, porque não é tirar Dilma, eu tenho que matar todos. Aí beleza, porque eu tenho que mexer aqui, porque tudo é um sistema. Né? E que se você olhar, no executivo eu tenho um cara, mas no legislativo da União, por exemplo, eu tenho 513 numa casa e eu tenho 81 na outra. Então, se você pensar sobre essa ótica, que tem muito mais gente aqui. Entenderam a ideia? O negócio é mais complexo, mas isso realmente é uma visão privilegiada. A maioria dos brasileiros não tem essa noção. Então guardem, não tem hierarquia entre os poderes. Cada poder tem a sua própria independência e cada poder tem a sua própria autonomia, tá? Não tem hierarquia entre os poderes. Uma outra questão bacana de prova é a seguinte: cada poder
na verdade, exerce uma função principal. Cada poder exerce uma função principal. E essa função principal nós vamos chamar de função típica. Função típica é a função principal do poder. Qual a função típica do executivo? O executivo tem a função típica de administrar o Estado. Administrar o Estado. Então o que o poder executivo faz? Contrata, compra, administra dinheiro. Função típica, administrar o Estado. Legislativo também tem uma função típica. Qual a função típica do legislativo? Criar leis, né? Ou legislar. Legislar. Essa é a única função típica do legislativo? Não. O legislativo é o único dos três poderes que tem duas funções típicas. A FCC já cansou de perguntar essa questão. Duas funções típicas. Legislar e fiscalizar. Diga-se de passagem, a função fiscalizatória do Poder Legislativo cai em todo o TRT do Brasil. Tanto que está no edital do 15, está no edital do TRT2. TRT1, quer dizer, do Rio de Janeiro. E o Judiciário? O Judiciário tem uma função típica também. Qual que é a função típica do Judiciário? Julgar, que é a chamada função jurisdicional. Função jurisdicional é a função de dizer o direito, de aplicar o direito ao caso concreto. Então dizemos que o judiciário tem a função de julgar. Tudo bem até aqui? Uma pergunta que já caiu em prova. Cada poder, ele exerce só a sua função? Ou seja, cada poder exerce com exclusividade a sua função? Sim ou não? Não. E por que cada poder não exerce com exclusividade a sua função? Porque isso tornaria muito dificultoso a administração do Estado. Então a Constituição criou uma dinâmica que permite que cada poder, além de exercer a sua própria função, também possa exercer uma parcela da função do outro poder. Então nós chamamos essa outra parcela de uma função acessória, ou também função atípica. Então é tipo assim, função típica é a função do poder, a função principal. Função atípica é quando um poder exerce a função do outro. Ok? Então, por exemplo, o executivo administra, essa é a função principal dele. Mas, eventualmente, o que o executivo vai fazer? Legislar, fiscalizar, julgar. Entendeu? Mesma coisa legislativo. Legislativo também tem função atípica. Então, se a típica do legislativo é legislar e fiscalizar, de forma atípica, o que o legislativo vai fazer? Administrar e julgar. Judiciário, mesma coisa. A função típica do judiciário é julgar. Eventualmente, ele também poderá exercer sua função atípica, que é a função dos outros, que é o quê? Administrar, legislar, fiscalizar. Vamos pegar um caso concreto aqui agora. Essa é uma questão muito boa para cair na FCC, tá, gente? Olha só. Função típica do executivo, administrar. Vamos pensar aqui numa licitação. Então, em regra, quem faz a licitação é o executivo. O legislativo pode também fazer uma licitação para comprar alguma coisa lá para o legislativo? Pode. Vai estar fazendo a licitação na função atípica. E o judiciário também pode administrar? Pode também. Agora, função do legislativo é legislar, criar lei. O executivo também pode criar lei? Lei não, mas ele vai exercer uma função legislativa quando ele edita, por exemplo, uma medida provisória. Aí cai na tua prova assim, ó, assinale alternativo que contém uma função atípica do poder executivo. Olha que top. Aí vai vir alternativas com típica e uma que vai ser atípica. Então você tem que pensar, o executivo pode legislar eventualmente através de medida provisória, decreto, ou mesmo julgar. Como é que eu veria o executivo julgando? PAD, procedimento administrativo de um servidor.
Quando eu era servidor do Ministério da Justiça, trabalhava no Poder Executivo da União, eu fazia parte da corregedoria. E eu presidia sindicâncias e PADs dos meus colegas. Aquilo é um procedimento de julgamento, função atípica se necessita por Executivo. E a mesma coisa o Legislativo. O Legislativo também vai ter função atípica de julgar? Vai. Quem que julga o presidente por crime de responsabilidade? Impeachment. Quem que julga o presidente? Não, Senado. Acabamos de ter um impeachment no Brasil. Né? Quem julga é o Senado, exercendo a função atípica. Então, na tua prova, ele pode fazer essa brincadeira. Ele coloca o caso concreto e pergunta, isso é função típica, é função atípica? E aí você tem que ter essa visão clara. Tudo bem? Ficou claro aqui para vocês? Beleza? Queridos, eu falei para vocês agora há pouco que não existe hierarquia entre os entes federativos, não é verdade? Só que a Constituição é mala. Ela pensou, tá, não tem hierarquia, mas vai que alguém sobe o poder na cabeça e fica com vontade de suplantar os outros. Tipo, vai que surge um Cunha de novo. Que é tipo, vou botar pra fuder e quem manda agora sou eu, por isso que ele tá preso. Para evitar que um poder suplante o outro, a Constituição criou um sistema. Esse sistema é um sistema de controle recíproco entre os poderes. Chama-se sistema de freios e contrapesos. Freios e contrapesos. Freios e contrapesos também pode aparecer na tua prova, tá? Checks and balances. Pode aparecer em inglês, gente. Checks and balances. Checks and balances ou sistema de freios e contrapesos. Ou pode aparecer também sistema checks and balances. O que é sistema de freios e contrapesos? É um sistema de controle recíproco entre os poderes. E para que serve o sistema checks and balances? Para evitar que um poder seja tão forte que não precise dos outros. É esse sistema que cria a relação de interdependência entre os poderes. Olha como é que é legal isso aqui em prova. Alguns exemplos de sistema de freios e contrapesos. Primeiro, quem que faz lei no Brasil? Poder? Legislativo. Mas o legislativo faz a lei pronto, acabou, ela já está valendo? Não, depende de aprovação do executivo. E se ela for inconstitucional, quem que vai declarar isso? Judiciário. Checks and balances. Um fiscalizando o outro, entenderam aqui? Segundo exemplo. Quem que escolhe o ministro para fazer parte do Supremo Tribunal Federal, que é o órgão máximo do Judiciário? Quem que escolhe? Presidente da República, mas a escolha depende de aprovação do Senado Federal. Executivo, Legislativo, Judiciário, checks and balances. Terceiro exemplo. Quem que julga o presidente da República por crime de responsabilidade? Falamos agora. Senado, que é legislativo. Quem preside a sessão de julgamento? Presidente do STF, sistema de freios e contrapesos. Olha que top. Isso é para evitar exatamente que um dos poderes fique tão forte que não dependa do outro. Ficou claro isso aqui? Tá? Tem uma questão da FCC que é a questão mais difícil da vida sobre sistema de freios e contrapesos. É da FCC, numa prova de nível médio. Não existe, eu nunca achei nenhuma outra questão mais difícil com ela do que essa questão. Porque a questão tem o seguinte comando. Não é exceção ao sistema de freios e contrapesos. O que ele quer? Não é exceção ao sistema de freios e contrapesos. O que ele quer? Hã? Não é exceção. Tá, e o que ele está procurando então? A regra? Não é exceção do sistema de freios e contrapesos. Sistema de freios e contrapesos, você tem que voltar, quando você tem questões negativas, você tem que voltar do contrário.
Sistema de freios e contrapesos. Os poderes estão interagindo. Exceção ao sistema de freios e contrapesos. Os poderes estão separados. Não é exceção, os poderes estão interagindo. Então, quando ele pergunta não é exceção ao sistema de freios e contrapesos, o que ele queria? Sistema de freios e contrapesos. O problema é que até você descobrir o que ele quer, você já, das questões mais difíceis, Banco FCC. Uma prova de nível médio. E, cara, tu pegar a questão a primeira vez para fazer, duvido que tu faça. Tu pode estudar, velho. Pode estudar isso aqui o que for. Não, tu pegar primeiro, tu vai levar um capote. Aí tu aprende a lidar com a questão. Na hora que você cai ela de novo, você já, opa. Igual caiu no TJ domingo agora. Caiu a palavra lá, prescinde. Todo mundo se bananou no prescinde. O que é prescinde? Prescinde significa o quê? O que todo mundo pensa, preciso. Mas é exatamente o contrário. Prescinde é não preciso. Olha que merda. Aquela lá na prova lá, prescinde. Aí todo mundo, e agora? O que é isso? Todo mundo acha que prescinde é preciso, porque parece. Mas para você saber que prescinde é não preciso, é só lembrar da palavra que nós conhecemos, que a gente usa. Ninguém usa prescinde no dia a dia. Mas todos vocês já usaram pelo menos uma vez na vida a palavra imprescindível. E quando você diz que algo que é imprescindível, significa que você precisa. Logo, prescinde, eu não preciso. Olha que massa isso aqui. Aí cai na prova, aí o cara sabe a matéria, mas ele erra o quê? Português. É a mesma lógica do não é exceção. Tipo, é a interpretação da questão. Não era tanto a questão eu sabia, mas eu não conseguia interpretar. Então, às vezes, o desafio vai além. Por isso que é importante estar fazendo muita questão. Beleza até aqui? Tranquilo? Tá. Matamos essa parte aqui. Agora vem uma questãozinha também importante. O sistema de freios, o princípio da separação dos poderes, ele também é uma cláusula pétrea. Guarde isso. Separação dos poderes também é uma cláusula pétrea. Significa dizer que o Brasil não pode deixar de ter a separação dos poderes, porque é uma cláusula pétrea. Fechamos? Dúvidas sobre o sistema sobre a separação dos poderes? Agora que nós não temos dúvidas, que nós entendemos a separação dos poderes, eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui. É uma brincadeira que nós vamos fazer, brincadeira séria, que para muita gente vai ser novidade que eu vou falar. Eu vou juntar esses dois princípios aqui, que são os primeiros que nós estudamos, para nós entendermos uma coisa muito legal. Então, estou trazendo aqui União, Estados, Distrito Federal e municípios. Lembra que eu disse que cada ente federativo desse tem a sua própria autonomia? E lembra que eu disse que uma das manifestações da autonomia é o autogoverno? E o autogoverno é a capacidade que o ente tem de criar o seu próprio governo, ou sua própria estrutura de poderes. Vamos brincar então? Vamos ver o quanto você conhece o Brasil. Vamos lá. União tem poder executivo? Sim, quem que é o poder executivo da União? Presidente da República. Tranquilo? Você já vai raciocinando. A União tem executivo, é o presidente da República. Então eu já sei que o presidente da República é o cara que administra a União. Entendeu o raciocínio? União tem legislativo? Sim ou não? União tem poder legislativo, gente? Quem que é? Congresso Nacional. Então, União tem poder legislativo, Congresso Nacional. União tem poder judiciário? Nós vamos aprender. União tem poder judiciário e são vários órgãos do poder judiciário. Beleza? Então já sei que a União tem os 3 poderes constituídos. Por exemplo, se você faz o TRT,
Você está estudando o TRT-15. O TRT-15 é um dos órgãos do Judiciário que pertence à União. Beleza? Vamos para os estados agora, que os estados vai ser mais próximo da realidade de vocês. Estado tem poder executivo? Quem que é? Governador. Então eu já sei que quem administra o estado é o governador. Ok? Estado tem legislativo? Quem que é o legislativo do estado? Assembleia Legislativa, exatamente. Assembleia Legislativa. O estado tem poder judiciário? Tem. Quem que é o poder judiciário do estado? Tribunal de Justiça. Acabamos de ter o concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então, cada estado tem o seu próprio Tribunal de Justiça. Ok? Tudo bem até aqui? Município agora, vamos lá. Município também tem autonomia. Município tem poder executivo? Tem. Prefeito, exatamente. Então, município tem poder executivo, que é o prefeito. Município tem poder legislativo? Tem. Quem que é? Câmara de Vereadores. Então, eu já sei que o município tem poder legislativo, que é quem cria leis no município, Câmara de Vereadores. O município tem poder judiciário? Vamos? Olha onde a banca te pega aqui. Guardem. O município não possui poder judiciário próprio. Essa é uma limitação na autonomia municipal. Questão já caiu em prova. Então os caras chegam lá, o município tem poder judiciário? Não. E o fórum, né? Tem gente que pergunta, e o fórum? O fórum não é um poder judiciário do município, o fórum é um braço do poder judiciário da União ou do Estado. Então eu já sei que o poder judiciário, ele existe só no âmbito da União e no âmbito dos Estados. Tudo bem até aqui? Vamos agora para o DF. Agora o bicho pega. O DF tem poder executivo? Sim. Quem que é o executivo do DF? Governador. Então o Distrito Federal tem um governador. Ok? O DF tem poder legislativo? Esse é o mais top de prova. Sim. Quem que é o legislativo do Distrito Federal? Câmara Legislativa do DF. Veja como é que ele fez aqui. Ele pegou a palavra Câmara do município, pegou a palavra Legislativa do Estado e juntou tudo. Por que ele fez isso? Para simbolizar a sua competência híbrida. Porque ele pode legislar tanto nos assuntos que são dos estados, quanto nos assuntos que são dos municípios. Câmara Legislativa do DF. DF tem poder judiciário? Sim ou não? O poder judiciário do DF tem uma peculiaridade. Existe um poder judiciário no DF, mas ele não pertence ao DF. Essa questão não cai, despenca, ela é foda, é uma questão lindona. Então guarde isso. O DF tem um poder judiciário, mas esse poder judiciário do DF não pertence ao Distrito Federal. E por que ele não pertence ao Distrito Federal? Porque o poder judiciário do Distrito Federal pertence à União. Olha que louco isso. Olha que louco. Tu faz um concurso para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, você pode inclusive ser nomeado para o TRT, porque é da União também. Olha que louco essa parada. Entenderam aqui? Eu vou falar disso ainda mais 2 vezes nas nossas aulas, e aí você vai reforçar. Eu vou falar disso quando a gente falar das competências da União, e eu vou falar disso quando a gente falar do Poder Judiciário. Então você vai ter 3 chances para rever esse conteúdo e acertá-la. Hoje é tipo, que porra é essa? Na 3ª vez tem que ser algo consolidado, porque essa questão ela é ótima para ser cobrada em prova. É como se fosse um território meio jogado ali da União, né? Tipo, então, o DF tem que ter cuidado. O DF não é da União,
mas ele tem algumas coisas cuidadas pela União. Então nós dizemos que o Distrito Federal tem a sua autonomia parcialmente tutelada pela União. Guardem esse termo, que é um termo lindo para a prova. O Distrito Federal tem a sua autonomia parcialmente tutelada pela União. Parcialmente tutelada pela União. Ok? Eu vou repetir isso ainda mais 2 vezes ao longo do nosso curso aí. Agora, olha que legal, né? Agora você está enxergando o Brasil juridicamente. Porque as pessoas vivem no Brasil, mas elas não têm noção dessas paradas aqui. E aí a gente responsabiliza aquilo que às vezes não é o que tem que ser responsabilizado naquele momento. É outra cara. Tem outra parada ali que está por trás. Então aqui eu tenho uma visão jurídica do Brasil. Esse é o Brasil que a gente deveria conhecer desde a 4ª série primária. Mas infelizmente, você só conhece o quando você vai fazer direito e olhe lá, ou quando você vai estudar para concurso, porque é o que cai nas provas. Né? Mas isso aqui, na verdade, é uma noção de cidadania. Você está conhecendo um país que é o país onde você faz parte, onde você vai votar, tudo assim. Ok? Fechamos aqui? Fechamos esse princípio, então.